Guaíba Agro. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais um Guaíba Agro. Hoje é terça-feira, 14 de abril de 2026. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. O Guaíba Agro tem Jorge Bruno e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Luciano Vargas, coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa de hoje é a pecuária leiteira, pois está aberto o prazo para os criadores de gado holandês se inscreverem na FenaSul Expo Leite. Criadores da raça holandesa já podem se inscrever para participar da 19ª FenaSul e 46ª Expo Leite, que serão realizadas de 13 a 17 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. O prazo para garantir presença na exposição morfológica e no concurso leiteiro encerra em 30 de abril, dentro do cronograma oficial da organização. Promovido pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, o evento é a etapa obrigatória do Circuito Excelente, reunindo criadores de diferentes regiões do estado. A programação contempla avaliações técnicas e produtivas, com foco na qualidade genética dos animais e no desempenho dentro dos sistemas de produção. O presidente da Gadolando, Marcos Tang, ressalta a tradição da feira dentro da pecuária leiteira gaúcha e sua ligação histórica com o calendário do setor. Ele diz que a exposição tem origem no gado leiteiro e acompanha a própria história da Expo Inter, sendo realizada há décadas no estado, sempre no período do outono. Segundo Tang, a participação na etapa é obrigatória para animais que buscam a premiação ao longo do circuito estadual. Essa exposição também é uma etapa obrigatória do circuito Excelente. Portanto, a vaca para ser Suprema Excelente se candidatar a ganhar lá na Expo Inter a caminhonete, ela deve participar obrigatoriamente da FenaSul Expo Leite. Tang também destaca o papel das exposições como vitrine técnica e comercial da atividade leiteira, especialmente um cenário desafiador para o setor. O dirigente diz que, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo produtor, as feiras permitem mostrar a qualidade dos animais, o avanço genético e o trabalho realizado nas propriedades, aproximando o público da realidade da produção. As inscrições devem ser realizadas diretamente com a equipe da Gadolando, mediante envio das informações do animal, incluindo número de registro, identificação, data do último parto e número de crias. A feira terá entrada gratuita durante todos os dias da programação. Mais informações no site gadolando.com.br. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. E agora falamos de avicultura aqui no Guaíba Agro. Mesmo com os conflitos geopolíticos, as exportações de carne de frango cresceram 6% no mês de março. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o gaúcho Ricardo Santin, avalia o desempenho. Mesmo com os efeitos do conflito no Oriente Médio, as exportações de carne de frango no mês de março vieram com dados muito positivos. Crescimento de 6% quando comparados com março do ano de 2025. Foram mais de 504 mil toneladas exportadas, com uma receita cambial que também cresceu 6%, fazendo mais de 900 milhões de dólares exportados. Quando olhamos o período acumulado, nos primeiros 3 meses do ano, segue crescendo a demanda que antes era de 4%, agora são 5% nos primeiros 3 meses, fazendo mais de 1,4 milhão de toneladas. Mas o mais importante, com todas essas dificuldades do conflito, o Brasil conseguiu enviar mais de 100 mil toneladas ao Oriente Médio. Somente para os países que são banhados pelo Golfo Pérsico, Emirados Árabes, Kuwait, Catar, Bahrein e Iraque,
a gente conseguiu enviar 45 mil toneladas através de rotas alternativas, com muito esforço, com aumento de custos, mas ajudando as populações que hoje sofrem os problemas da guerra não ter mais dificuldades por conta dos alimentos. É um esforço que mostra a resiliência do Brasil, mostra a resiliência de um setor que não vai deixar de cumprir com as suas responsabilidades de parceiro do Oriente Médio, que há tantos anos é comprador de quase 1/3 das nossas exportações. Mas, além disso, tivemos bons desempenhos no restante do mundo. Cresce a demanda do Brasil no acumulado, como falei, crescendo 5% em volume, especialmente com a retomada da China, que volta a comprar padrões normais desde antes da influenza aviária, e também crescimentos na África do Sul, na Europa e outros países. E a última notícia deste primeiro bloco, o Senar abriu as inscrições para o processo seletivo da rede ETEC, com oferta de 7 cursos técnicos gratuitos de nível médio nas modalidades à distância e presencial. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de maio por meio do site oficial da instituição. Entre as opções, na modalidade EAD, estão os cursos de agricultura, agronegócio, agropecuária, florestas, fruticultura, segurança do trabalho e zootecnia. Já na modalidade presencial, há vagas para os cursos de agropecuária e florestas. De acordo com o edital, as vagas são destinadas prioritariamente a produtores rurais, seus familiares e colaboradores, reforçando o foco da iniciativa na qualificação profissional no campo. A lista dos candidatos classificados será disponibilizada no dia 10 de junho e as aulas terão início em 21 de julho. No Rio Grande do Sul, os polos do Senar ficam em São Cepé e Cruz Alta. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, Força para o Agro é força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Voltaremos em instantes para falar da cadeia produtiva do mel. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro desta terça-feira, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, Dona Guaíba Agro. Bem, neste bloco do Guaíba Agro, a gente vai falar da cadeia produtiva do mel, pois o Rio Grande do Sul se aproxima da finalização da safra deste ano, uma safra de recuperação. Tivemos 2 anos bem difíceis em razão das adversidades climáticas. E para a gente, então, trazer mais detalhes da produção, produtividade, está na ponta da linha conosco a Laila Ribeiro Simon, que é extensionista e assistente técnica de apicultura da nossa Emater. Laila, seja bem-vinda aqui ao Guaíba Agro. Olá, Sandro. Olá, ouvintes do Guaíba Agro. Então, falando um pouquinho aí dessa safra que já está em vias de finalização no nosso estado, aí desse produto tão importante, de uma matriz produtiva tão importante para o nosso estado e para os nossos produtores, o público aí que faz essa contribuição junto com as abelhas nesse cenário tão importante, nesse ecossistema tão importante do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sempre teve um protagonismo, né? Continua sendo um dos líderes de produção no país? Exato. Os 2 últimos anos nos fizeram cair no ranking em termos de posição, mas esse ano nos sinaliza aí a retomada da nossa produção com bastante consistência, né? Nós estamos avaliando os dados que chegam diariamente para nós, no nosso sistema de monitoramento, e percebemos aí o potencial e a capacidade de recuperação dessa matriz produtiva que é a apicultura, que está na mão de mais de 70%, a apicultura do estado do Rio Grande do Sul, ela está na mão da agricultura familiar em cerca de 70% a 75%. Ela é tocada
e organizada enquanto cadeia na mão dos agricultores familiares, Perfeito. que é o grande público da assistência que a Emater realiza, e mostrando aí a capacidade de retomada dessa matriz produtiva. Pois é. Porque nos 2 últimos anos, ano passado, nossa produção foi 1/3 do nosso potencial, que gira em torno aí de 9 mil toneladas ano. Tá. E esse ano os dados nos apontam aí essa recuperação para minimamente essa retomada em relação ao que vínhamos produzindo com consistência, né, e com um trabalho muito intensivo daqueles que vivem também da geração de renda dessa atividade, que é o nosso pequeno agricultor. Perfeito. Pois é, nos últimos 2 anos, em razão aí da enchente, não é, das adversidades climáticas, nós tivemos perdas de colmeias, inclusive, não é? As próprias abelhas, não é? Infelizmente, mas também as floradas, Exato. que foram muito prejudicadas, não é? Exato. É um ecossistema, né? As abelhas prestam esse serviço de agentes polinizadores, mas dependem do sistema. Tá. Então, se num primeiro momento a gente é levado a pensar que as enchentes impactaram na perda de núcleos, de caixas, Sim. né, de apiários instalados, num segundo momento é preciso a gente refletir e olhar para esse sistema de como ele se abastece. O mel produzido é coletado do néctar das folhas, Certo, das flores, das desculpa. flores. E a redução, o impacto na florada, na consistência de florada e na ocorrência de florada ao longo do ano, dadas as intempéries climáticas, dado ao quadro dos eventos adversos que sofremos aí nesse período dos 2 últimos anos, impactam diretamente nesse produto, né, na colheita, no volume colhido. E se por um lado, anos com muita chuva também atrapalham a questão da colheita, porque as abelhas em dias chuvosos também limitam essa questão da movimentação, do raio de ação de colheita do néctar, Sim. Em anos secos acaba sendo mais propício, desde que nós tenhamos à disposição essa biodiversidade Perfeito. tão expressiva que nós temos no nosso estado, dentro dos nossos biomas, e que é capaz, então, de nessa associação, né, abelha e planta, realizar esse serviço tão importante na produção do mel, mas também na polinização dos sistemas, dos agroecossistemas que exploramos nas nossas matrizes produtivas. E nós temos, diferentemente de outras regiões do país, uma biodiversidade nativa, mas também comercial, bem expressiva aqui, não é? Pois a gente tem a própria silvicultura, não é? Comercial, os eucaliptos, enfim, mas também temos mata nativa, a própria soja também, não é? Que é um grão que também é muito polinizado e também, né, fornece, então, a matéria-prima para a produção de mel das abelhas, não é? Perfeito, Sandro. E a gente tem observado as pesquisas nos apontando e nos dando um norte também, porque não só entendermos como os eventos adversos impactam a cadeia, mas também muito se fala da questão da mortandade das abelhas, e está aí o Observatório das Abelhas nos trazendo dados consistentes, né, do levantamento, do quanto o uso dos agroquímicos impactam realmente na mortandade, mas pensando também que cada vez mais nós precisamos construir caminhos e trabalhar com o sistema de produção de grãos atrelado a boas práticas de aplicação de defensivos. É sim uma ferramenta de trabalho nossa, e algumas pesquisas já têm nos sinalizado essa associação da soja com a apicultura, desde que feitas as ressalvas necessárias sobre as boas práticas de aplicação e como trabalhar o cultivo da soja, pensando em benefício tanto das abelhas quanto da produção de grãos, ela é possível, ela vem se confirmando, e que agora a gente pretende, em parceria junto com um projeto que já vem sido desenvolvido, trabalhar isso nas pequenas propriedades, onde a matriz produtiva ela é mais diversa, né? A gente tem outros componentes, mas a soja tem mostrado aí, os dados da pesquisa tem nos mostrado em São Gabriel, colheitas de 40 quilos por caixa em apiários instalados em áreas de soja. Então isso nos mostra que precisamos e temos a necessidade de trabalharmos as questões das boas práticas, entendermos como o químico afeta, sim, esse sistema, essa cadeia tão importante, mas de alguma forma buscarmos o benefício para as duas situações. Que se por um lado temos o grão importante para a alimentação
importante para toda a nossa matriz produtiva. Por outro lado, temos as abelhas que prestam um serviço e que têm mostrado aumento aí, inclusive na produção do grão, quando a gente usa essa associação, que pode sim acontecer, é possível, a pesquisa vem nos mostrando isso, e que a gente precisa transformar isso em realidade para o nosso agricultor. Perfeito. O pesquisador Décio Gazzoni, lá da Embrapa Soja, é um dos grandes defensores desse equilíbrio, né, desse consórcio, né, da abelha com a soja, e o grande problema ainda é o herbicida hormonal, não é? Mas os números tá aí, mostram, não é, que quando existe essa harmonia, nós temos uma grande produtividade de soja e, por consequência, também do mel e os demais derivados, não é, da apicultura. Queria te perguntar sobre as regiões. Nós temos uma produção distribuída por todo o estado, Laila? Sim, temos, mas temos regiões, principalmente, que estão dentro do bioma Pampa, que tem uma produção com maior volume. Tá. Então, assim, no estado, nós temos apiários monitorados pelas nossas equipes municipais, que nos sinalizam aí o potencial da atividade instalada em todas as regiões. A capilaridade da Emater hoje está nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente percebe é que, além da apicultura ser uma atividade que ela é tradicional e de transformação familiar, isso é quase como uma herança familiar dentro da agricultura familiar, é de pai para filho, muitas vezes de vô para pai, para neto, né? A gente percebe isso, mas também ela está instalada no nosso estado de maneira distribuída. Em relação aos dados desse ano, né? Então, a nossa expectativa aí é que se confirme essa retomada das 9 mil toneladas. Perfeito. Nas regiões, né? Região de Bagé, a gente tem os dados apontando produtividade de 20 quilos por caixa. Certo. Caxias aí mostrando também uma capacidade de recuperação dentro das nossas regiões administrativas nessa faixa, né? E também um dado que apareceu e que foi noticiado aí, a questão de Cambará do Sul, que tem esse trabalho com mel branco, né? Que é oriundo da carne de vaca, que tem características... Bracatinga, né, que tem características específicas e maior valor agregado, nos sinalizando aí colheitas de até 30 quilos por caixa. Perfeito. Então, mostrando que realmente se confirma o que nós fazemos a leitura do cenário de que foi um ano favorável para a questão da apicultura, com boas quantidades de colheita na mão dos pequenos agricultores, né, e que a gente percebe essa retomada desse cenário tão importante. Muitas vezes a gente tem um trabalho que é buscar melhorar os manejos junto aos agricultores para que se intensifiquem os manejos e possam ser feitas colheitas mais expressivas, né? E aí a intensificação e o conhecimento técnico é importante para a gente aumentar essa produtividade por caixa, mas também temos aquele produtor que instala seu apiário, faz sua colheita com uma produtividade menor, mas com manejo menor, mas que também compõe a renda da sua propriedade. Perfeito. Lá na minha cidade, lá, agora eu vou puxar um pouco a brasa para o meu assado, lá na região noroeste, em Ijuí. Aliás, Ijuí o título da cidade é a Colmeia do Trabalho, exatamente porque tem, não é? Sempre teve uma tradição do mel. Como é que está naquela região Ijuí, Frederico Westphalen ali? O que a gente pode esperar para esse ano? Região noroeste sempre importante, mostrando aí uma retomada em potencial do cenário. Legal. Nós temos ali para a região as médias aí oscilando, né? E aí nós vamos falar de Juí, Frederico, aquela região, em torno de 18 a 23 quilos por caixa. Ótimo. Né? Nos sinalizando realmente essa retomada. Perfeito. Óbvio, as médias, elas são representativas do todo, mas a gente sabe que produtores que investem, por exemplo, em renovações de rainha, em manejos mais intensivos, esse ano tem nos relatado já que vão colher aí acima dos 30 quilos por caixa com muita tranquilidade. Perfeito. Mas aí é como eu falava anteriormente, intensificar o manejo é muitas vezes conseguir sair dessa média de 20 quilos por caixa num ano bom, como foi essa safra, e passar aí para 30, 35, em alguns lugares até 40 quilos por caixa. Perfeito. O destino do nosso mel, claro, mercado doméstico, mas muito vai para fora. Acredito que os Estados Unidos seja o principal comprador, não?
Exato, o principal comprador dos Estados Unidos. Esse mel para exportação, né? No momento dos embargos, nós tivemos houve uma retraída nesse comércio, mas aos pouquinhos as retomadas da comercialização para exportação acontecem. Tá. A grande questão é que nós temos outros mercados que concorrem conosco em termos de oferta e com custo mais acessível, mas sim, o Brasil acaba sendo referência né, na questão mel, e não só mel, mas principalmente voltado aí para a questão própolis, para esse mercado que ele compra e que demanda muito e que busca essa qualidade exatamente, embora o nosso mel ele seja de uma composição heterogênea, porque nós temos essa diversidade enorme dentro dos sistemas, mas ele tem características peculiares que são da nossa região, e é exemplo tanto do mel, a própolis também no mesmo segmento. Né? Hoje a própolis verde ela é comercializada na indústria farmacêutica com alto valor agregado, e nós somos referência também nessa produção, mostrando aí as potencialidades dessa cadeia que nos traz alguns produtos que entram nesses mercados e que colocam a gente nesse cenário como referência mundial. Esses derivados como a própolis também são colhidos nessa época, junto com o mel? Então, a própolis varia um pouco mais, mas a própolis também é um produto que vem desse trabalho junto à exploração da apicultura como atividade. E não só da apicultura. Importante falar que a meliponicultura também... Essa era a próxima pergunta. Ela também vem fomentando esse mercado dos subprodutos, né? E a própolis também na meliponicultura vem ganhando espaço. Então, é uma cadeia que ela se porta de maneira a ser mais explorada no seu potencial e que a gente vem crescendo aí de forma consistente nesses cenários. Criação de abelhas nativas, sem ferrão, não é? A meliponicultura, como você trouxe, agora com legislação, não é? E que tem apresentado crescimento e alto valor agregado, não é? Exato. E um serviço importante da sociedade com o meio ambiente também. Pois é. Nós percebemos aí de cerca de 5 anos atrás a questão da meliponicultura começando o seu crescimento. Hoje se trabalha muito com a questão das abelhas nativas e falando de enchente, né? E aí, reverenciando o trabalho da Fargues também aqui no nosso estado, muito se fala das perdas das abelhas do gênero Apis, né? Mas não se fala das perdas impactadas que nós não vimos, que são as abelhas nativas. As melíponas, e que houveram perdas e que também leva um tempo e às vezes mais de um ciclo para a recuperação desses sistemas. Mas nas abelhas nativas é importante falar que existe hoje uma possibilidade de trabalho que a Emater entra com o trabalho da questão da educação ambiental, aonde não só preservar é importante, mas entender que elas fazem parte desse sistema e que é possível trabalharmos em conjunto com elas, fazendo a colheita de produtos, mas também preservando essas espécies, e que aqui no nosso estado nós temos uma ampla ocorrência de espécies nativas, né? E trabalhar de forma racional, que é explorando a atividade, mas também tendo esse caráter de preservação, de cuidado com essas espécies que são nossas, são de ocorrência nossa aqui, no nosso bioma, na nossa condição de clima e de vegetação. Então, a meliponicultura vem despontando. E outra coisa que é importante ressaltar, Sandro, é a proximidade com que as pessoas têm com a meliponicultura, exatamente pela questão do fácil manejo de algumas espécies, né? Então, já tá aí, mirim, as crianças buscam muito entender, gostam e levam para casa a informação da meliponicultura, né, que existem espécies nativas. Nós somos muito procurados por pais em escolas que querem entender, né, mas como assim, abelha nativa, sem ferrão? Sim, e a gente faz esse trabalho de educação ambiental, mas também esse trabalho mais intensivo junto aos meliponicultores que trabalham nessa atividade e que buscam, sim, explorar a meliponicultura como potencial gerador de renda. Importante falar que existem as formas de comercializar hoje, existem produtores que comercializam enxames, né, que capturam os enxames,
fazem a transferência para uma caixa racional de manejo, e aí fazem essa comercialização de enxames. Existem os produtos, e aí a Jataí é o que a gente tem de maior referência, a comercialização do mel de Jataí. Sim. E posso te trazer até os dados de valores. Nas nossas cotações agropecuárias, sim, a gente tem a informação aí de precificação do mel de Jataí variando de R$150 a R$250 o quilo. Então, alto valor agregado, exato, né? Com uma produção que ela é limitada, e aí a gente tem que considerar que as abelhas nativas, elas produzem menos, claro, né? Existe essa questão dentro da atividade, mas com alto valor agregado. Então, exige também dos produtores entender como funciona. É uma dinâmica um pouco diferente da apicultura tradicional, sim, mas que sim, é possível gerar renda, não só renda, conhecimento. Perfeito. E principalmente nós também trabalharmos a serviço da preservação e da manutenção das nossas espécies nativas aqui no estado. Perfeito, com muitos compostos bioativos, né, trazendo altos benefícios à saúde de quem consome esse mel. Exato. Da meliponicultura. Muito bem, Laila Ribeiro Simon, extensionista, assistente técnica em apicultura da nossa Emater, muitíssimo obrigado pelas informações sobre, então, a safra do nosso mel, se encaminhando para o encerramento aqui no estado do Rio Grande do Sul, um dos protagonistas na produção nacional. Mais uma vez, conte com a gente aqui na Rádio Guaíba para trazer informações do setor. Da mesma forma, Sandro, agradeço o espaço e a nossa imprensa fica à disposição sempre que oportuno, sempre que necessário, e agradeço o espaço mais uma vez. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. Nos reencontraremos nesta quarta-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo da Guaíba. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.